Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede mais uma noite. Estamos aqui reunidos para juntos adorarmos e louvarmos ao nosso Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e pronto estará para vir buscar a sua igreja. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Ricardo, que nos tem franqueado também essa oportunidade para estarmos aqui, a cada irmão que está aqui nesta noite. E eu quero convidá-los a orar comigo, fazer uma oração, nós aqui, você aí no seu lar. E logo após a oração, nós vamos estar louvando a Deus com o hino 205 da harpa cristã. Amém? Ore comigo. Querido e amado Jesus, Criador dos céus e da terra, Pai Santo, Pai querido, Pai eterno, em cuja presença estamos reunidos nessa noite, em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, ó Deus, viemos aqui para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar, para Te engrandecer, para agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, para estarmos aqui e com os meus irmãos que estão nos seus lares. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Querido Deus, toma primazia neste culto, usa, Senhor, os que vão louvar, abençoa o que vai pregar a Tua palavra. Sim, Senhor, sê conosco, ó Deus, toma primazia. Tu és digno de toda glória e de toda honra, para a glória do Teu nome, no Teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. A graça de Deus revelada, hino 205 da harpa cristã. Vamos louvar a Deus. Aleluia. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é nada, por Deus do infinito favor. Cante. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bem terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus, mais alta que as nuvens celestes, mais funda que profundo o mar. A fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vive na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça,
A mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça. A graça eu achei em Jesus. Aleluia, só a graça de Deus que nos sustém. Só a graça de Deus que nos dá força. Como disse para o apóstolo Paulo, quando orou 3 vezes pedindo para ser curado daquele espinho na carne, e Jesus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Hino 58, não temas, contigo eu sempre estarei. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, 366 vezes essa expressão, não temas. Para cada dia nós temos essa certeza que o Senhor está conosco. Amém? Vamos louvar a Deus? Não temas, contigo. Tá alto, né? Um tom abaixo. Dá um tom. Não temas, contigo eu sempre estarei. Ó, ricas promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Se Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Se Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais salvos, eles murchos estão. Os dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está. Sim, sim, Jesus me promete, sempre, sempre comigo está. A qualquer momento, comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Escute. E se pelas águas tiver de passar, aleluia, seus braços eternos hão de me guardar. Se mesmo no fogo devem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. A qualquer momento, meu irmão, comigo está, comigo está. Se Jesus me promete,
sempre comigo está. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em todo o tempo ele está conosco. Nossa irmã Elisângela vai estar louvando a Deus com louvor, e logo após vamos ouvir a palavra do Senhor com a nossa irmã Mariana. Nossa irmã Elisângela vai estar louvando a Deus e já orando também pela nossa irmã Mariana, que estará nesta noite transmitindo a doce palavra do Senhor para o meu e para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nossa irmã Elisângela. Aleluias. Eu cumprimento os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. A todos os amados irmãos que estão em casa, que o Senhor Deus venha falar com você nessa noite, através dos louvores, da palavra qual está sendo transmitida, porque nós também viemos aqui para receber do Senhor uma palavra. E se você tem desejo hoje, precisa que Deus te dê resposta, fale e te oriente como eu preciso. Eu sei que o Senhor não nos dispensa vazio, porque o Senhor está conosco todos os dias, como acabou de ser falado aqui. Aleluia. Pode soltar, meu querido. Aleluia, Jesus. Eu sei que o comando é do Senhor. Aleluias. Aleluias. No imenso mar da vida, o meu barco vai, açoitado sobre as ondas e os vendavais. No meio do mar revolto, meu barco quase a naufragar. Clama ao Senhor, vem acalmar o mar. Já cheguei até aqui, não posso mais voltar. O Senhor não me chamou para nas margens navegar, mas eu sinto minhas forças se esgotando. Não me deixe afundar. O vento sopra, o medo aperta, o mar se agiganta, meu coração inquieta. Quando eu vejo as ondas invadindo meu barco para me tragar, de repente eu vejo na proa do barco um homem de branco, sereno e amado, dizendo: meu filho, não temas, eu estou no comando do barco. No comando deste teu barquinho estou. No comando, sou teu Deus, o teu Senhor. No comando, eu acalmo o vento e apaziguo o mar. No comando, no comando, te asseguro, viajou. No comando, te guardo na tormenta e te faço chegar. Aleluia! Oh, Espírito Santo, eu sei que estás conosco, Senhor. Aleluia! Oh, maravilhoso Jesus, toma o comando do barco da nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Aleluia! No imenso mar da vida, o meu barco vai, açoitado sobre as ondas e os vendavais. No meio do mar revolto, meu barco quase a naufragar. Clamo ao Senhor, vem acalmar o mar. Já cheguei até aqui, não posso mais voltar. O Senhor não me chamou para nas margens navegar, mas eu sinto minhas forças se esgotando. Não me deixe afundar. O vento sopra, o medo aperta, o mar se agiganta, meu coração inquieta. Quando eu vejo as ondas invadindo meu barco para me tragar, de repente eu vejo
de branco, sereno e amado, dizendo: meu filho, não temas, eu estou no comando do barco. No comando deste teu barquinho estou. No comando, sou teu Deus, o teu Senhor. No comando, eu acalmo o vento e apaziguo o mar. No comando, o porto seguro eu sou. No comando, te asseguro, viajou. No comando, te guardo na tormenta e te posso chegar. Eu te posso chegar. Aleluia. Vamos estar aqui orando pela nossa irmã Mariana, para que o Senhor venha usar esse instrumento de Deus nessa noite para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós nos encontramos aqui nessa noite. Aleluia. Pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre a tua serva, que como vaso, Senhor Deus, será usado por ti para nos transmitir, Senhor, a tua palavra poderosa. Ela é pequena, mas o Senhor é grande. Senhor Jesus, o Senhor pode usá-la porque é tua este vaso, Senhor. Usa, Senhor, pela tua palavra para os teus servos, porque o Senhor está no comando, ó Deus. E eu te peço nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, em todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? A você que está aí do outro lado, eu quero desejar uma boa noite e já dizer que sentimos a presença do Espírito Santo neste lugar. Não é porque estamos aqui ministrando a palavra de Deus, não. É porque Ele se faz presente. É porque aonde o Senhor está, algo novo acontece. E permita sentir algo novo da parte de Deus nessa noite. Permita já, aliás, através dos louvores que já foram entoados, sentir a presença do Espírito Santo abundante na sua casa, no seu lar, na sua família, nos seus planos, nos seus sonhos. Eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade que tem me concedido de estar nessa casa, agora não louvando, mas como ministra da palavra. Já de antemão já digo que eu não sou pregadora, tá? Eu vim aqui para dizer meras palavras de Jesus, pelo poder que nele há. E eu quero agradecê-lo por isso. Agradecer a todos que aqui estão presentes, na minha retaguarda, na sonoplastia, o André, todos aqueles que aqui estão. Quero agradecer também a vida do nosso pastor Ricardo, que confiou essa noite a nós, né? Por sua bondade, pastor, eu quero aqui agradecer por tudo que tem nos feito e por ter nos confiado essa noite. De antemão, ai Mari, mas você fala bastante, é para o tempo passar, mas o relógio não está indo. Mas de antemão eu quero agradecer a minha família pelo apoio, pelo incentivo que tem nos dado. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, do verso 25 até o 33.
Abra sua Bíblia aí, onde você estiver, na sua casa, fazendo janta, não sei. Mas acompanhe conosco. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-lhe, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Essa palavra que o Senhor confiou no meu coração e eu estava até querendo fugir dela. E eu falei para o Senhor: mas Senhor, hoje lá na laje de casa, meditando na palavra que o Senhor já tinha ministrado no meu coração há alguns dias atrás. E eu falei: Senhor, mas talvez eu possa falar sobre Moisés. Que lindo, já tem até um hino para falar sobre Moisés. Moisés subiu um monte, nossa, que lindo. E o Senhor falou: não. E eu fechei a minha Bíblia e comecei a ouvir a voz do Espírito. E aí novamente eu abri minha Bíblia em João 6, que estava falando sobre o mar. Eu logo depois recebi uma mensagem do Samuel, do pastor Samuel, me falando sobre um hino e tal, e eu tive a certeza de que Jesus estava conosco nessa palavra. Aqui o Senhor vai nos dizer o título: Jesus anda por cima do mar. Mas eu quero te dizer por que Jesus não estava com eles. Por que a Bíblia nos fala que a quarta vigília que o Senhor se dirigiu sobre o mar para ir ter com os discípulos? A Bíblia vai nos relatar no capítulo 14 de Mateus, do verso 13 em diante, vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus recebeu a mensagem de que João Batista havia sido degolado e já sepultado pelos discípulos. E Jesus, recebendo essa notícia, ele partiu para um lugar deserto, sozinho. Jesus não queria ninguém com ele naquele momento e ele partiu sozinho. Mas a Bíblia nos fala que o povo, sabendo, foi de ir a pé pelas cidades, atrás de Jesus. E bem sabemos que aonde Jesus estava, sempre tinha uma multidão que queria o acompanhar, que o acompanhava. E eram muitos, não eram poucos. E Jesus quis ir sozinho. Mas o povo, sabendo, quis ir ter com Jesus. Quis ir com ele, quis ir ao encontro de Jesus. E assim o povo caminhou. E a Bíblia nos fala que Jesus, compadecendo de íntima compaixão, ele curou os enfermos. Jesus, como a gente diz hoje em dia, colocou a dor no bolso para curar. E mais à frente, os discípulos diziam: mas Senhor, já é tarde, sabe? Despede a multidão, o lugar é deserto, para que elas possam comprar comida para elas mesmas. Jesus disse: não é missa que vão, dá-lhes voz de comer. Na versão King James atualizada vai dizer que Jesus respondeu: o povo não precisa ir embora, dá-lhes vós mesmo o que comer. E adiante, Jesus vai falar que os discípulos falaram: mas Jesus, talvez certamente olharam um para o outro e falaram: como assim? Jesus, só temos 5 pães e 2 peixes. Não dá para alimentar essa multidão. São muitos.
Aí Jesus vai dizer: traz aqui. E os discípulos, obedecendo a Jesus, levaram para ele o que tinha, que era 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou aquilo, mandou que a multidão sentasse sobre a erva, e levantando aos céus os pães e os peixes, os abençoou e o partiu. Mas o mais interessante aqui que Jesus ministrou ao meu coração foi que se cumpriu o que Jesus havia dito, que ele não iria alimentar aquela multidão, mas os discípulos iriam dar o de comer àquele povo. E aqui diz: e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos deram à multidão. E os discípulos deu à multidão. Antes Jesus tinha dito: eles não precisam ir, dá vocês o que comer. Mas não tinha o que comer, só tinha 5 pães e 2 peixes. Mal dava para eles. E Jesus aqui, mais uma vez, com a sua bondade, com a sua infinita misericórdia e com o seu imenso poder, disse: traga aqui. E sobre a palavra dele houve multiplicação. E se cumpriu mais uma vez a dependência dos discípulos para Jesus. E por aquela dependência o Senhor fez com que se cumprisse o que ele havia dito, que eles dariam o que comer à multidão. Eu não sei qual é a sua preocupação, mas se atente ao que Jesus disse ao teu respeito. Se atente para o que Jesus disse a teu respeito. Não ao que você tem. E aí eu quero entrar na palavra que o Jesus confiou em meu coração, que vai dizer que aquela multidão dos pães e peixes ainda estava ali. E Jesus disse aos discípulos: entra no barco e vá para outra banda. Eu vou despedir essa multidão. E a multidão ficou ali com Jesus. E os discípulos entraram no barco e foram. E a Bíblia nos diz que Jesus despede a multidão e vai para um monte orar. E os discípulos estão dentro do barco, a caminho do mar, a caminho da outra banda. E Jesus subiu ao monte depois de ter despedido aquela multidão para orar. E já era a tardezinha, a Bíblia nos fala, quando Jesus subiu ao monte para orar, e lá orando sozinho, à parte. Jesus continuou orando. E quando Jesus vem, os discípulos já estavam lá no meio do mar. E o mar, a Bíblia vai nos dizer que estava com vento contrário. O mar estava agitado. A circunstância não era o que parecia ser. Não tinha aquela calmaria que parecia ter quando Jesus falou: vai para o outro lado. Parecia ser tão simples chegar do outro lado pela ordem de Jesus. Mas não estava tão calmo quanto eles pensaram. Não estava tão calmo quando foi aquela palavra pronunciada a eles: vai para o outro lado da banda do mar. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que na 4ª vigília da noite, e aí a gente já segue para onde eu li, e pesquisando um pouco, vai dizer que a 4ª vigília da noite vai dar entre 3 da manhã até 6 horas. E Jesus aparece andando sobre as águas. Imagine comigo, porque eu gosto de imaginar os discípulos no meio do mar, aquela ventania, o vento contrário, o barco talvez balançando para lá e para cá, os discípulos dentro, sobre a ordem de Jesus, e nada acontecia, porque certa vez Jesus estava na proa dormindo, mas agora não. Jesus não está mais dentro do barco. Jesus mandou que eles fossem sozinhos, e talvez agora eles não tenham mais a quem chamar, porque Jesus não está mais dormindo ali, Jesus não está presente, e agora? Mas Jesus não precisa estar dentro do seu barco para que ele te veja, para que ele te socorra, para que ele cumpra com a palavra. Ele mandou você ir, vai. A responsabilidade é dele. E eu sempre digo isso, a responsabilidade não é tua, é dele. Foi ele que mandou. Só esteja à dispensação daquilo que ele mandou te fazer. Seja simples, permaneça na essência de Cristo, permaneça na obediência daquilo que ele te mandou. Aleluia, aleluia. E os discípulos foram.
E quando Jesus estava ali no barco, assim, em cima do mar, os discípulos no barco, a Bíblia nos diz que eles tremeram, eles ficaram com medo, acharam que era um fantasma e gritaram. E não era. Logo em seguida, a Bíblia vai nos falar que o Senhor fala: ei, não tema, sou eu. Tende bom ânimo. Oh, aleluia. Era como se Jesus estivesse falando: não foi eu que mandei vocês virem para cá. Não foi eu que mandei vocês ir para outra banda do mar. Vocês acham que eu ia abandonar vocês agora? Sou eu tô aqui. Eu vim aqui. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus te fala algo, a responsabilidade é dele. Mas o poder da obediência é tua. Quando Jesus fala algo a teu respeito, aleluia, a responsabilidade é dele. Mas o poder de permanecer fiel é responsabilidade tua. Aleluia. E aí Pedro, muito ousado, vai dizer, e aí eu quero dizer para você já antemão o seguinte: estão todos no mesmo barco, mas vivendo realidades diferentes. O Senhor está caminhando sobre as águas e falando para eles não temerem, ter de bom ânimo, sou eu. Pedro vai dizer com ousadia: ai Jesus, aleluia, aleluia meu Deus. Ei Senhor, seu Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Sobre as águas, sobre as águas. Pedro ousado, para Pedro não bastava só o que ele já tinha vivido com Jesus, não. E certa vez, Pedro, sobre a ordem de Jesus, lançou a rede. E ele deixou bem claro isso, ele falou: ó Senhor, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. Ele estava querendo dizer: poxa vida, eu já fiquei a noite toda aqui, talvez, a noite toda aqui pescando, eu entendo de pescaria. Chega o cara assim, sem saber nem quem eu sou, manda eu lançar a rede do outro lado, pro lado direito. Então, Pedro já tinha vivido essa experiência sobre a palavra de Jesus, sobre a ordem de Jesus. E quando ele viu aquilo, quando o Senhor disse para todos, e o Senhor disse para todos, não disse só para Pedro, se atente a esse detalhe. O pastor Samuel disse aqui que na Bíblia tem 366 não temas. E isso é para todos, não é só para mim, não é só para o pastor Samuel, não é só para Elisângela, não é só para Jéssica, não é. É para todos não temerem. Quando a Bíblia vai nos dizer Pai Nosso, Ele está falando Pai de todos. Então a palavra dele está dizendo para todos não temerem. Mas ainda assim tememos. Mas Pedro, Jesus, Pedro ouviu a palavra do Senhor e disse: então se é o Senhor, faça-me ter contigo sobre as águas. E Jesus falou: então vem. E a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, muitas vezes Deus vai fazer algo contigo, não porque você está no meio de todos. Todos os discípulos estavam no mesmo barco, todos os discípulos. Os discípulos, a Bíblia nos diz, os discípulos estavam no barco. Eu imagino que todos estivessem ali no barco. Mas só Pedro teve a ousadia de seguir. E quando Pedro está falando: Jesus, se for o Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas, ele não estava aprovando Jesus, não. Pedro estava se confrontando. Para Pedro era pouco o que ele já tinha vivido com Jesus. Ele já sabia sobre a palavra de Jesus, muita coisa iria acontecer. Sobre a palavra de Jesus, ele lançou a rede e pescou tanto que só o barco dele não foi suficiente. Aleluia! Aleluia! Foi assim o encontro de Pedro com Jesus. Você acha que Jesus falando para eles não temerem, que era ele, você acha que Pedro ia se conformar e ficar dentro do barco? Não! E talvez alguém falasse: mas não é João o queridinho? Não basta só amor. Não basta só amor por Jesus para você viver o que Ele quer viver, o que Ele quer para a tua vida.
Não basta só o amor de Jesus para que você alcance o propósito que Ele lhe fez. Não, tem que ter atitude. Aleluia! Aleluia! E Pedro nos ensina a ter atitude. Muitos ficam se apegando e se justificando através disso. Ah, mas Pedro era sanguíneo, Pedro era isso, Pedro era aquilo. Pedro era. Mas pelo poder de Jesus, Pedro tinha ousadia que muitos de nós não temos. Talvez, imagine comigo, talvez, se fosse nos dias de hoje, a gente vendo, antes dessa pandemia, Jesus andando sobre as águas, falando pra gente não temer. Talvez eu e você não teria a ousadia de falar: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me contigo. Não teríamos. Sabe por quê? Porque aquela tempestade veio para revelar a atitude de Pedro. Talvez o que você esteja necessitando, talvez essa pandemia te fez entrar no mais íntimo, no mais profundo, aleluia, com Jesus. Uma profundidade que você não tinha, só tinha em extensão e era raso. Aleluia! Mas depois dessa circunstância que nos afere, você encontrou em Jesus profundidade. E se hoje Ele viesse até aqui, você falaria: Senhor, deixa-me ter contigo sobre as águas. Aleluia! Estamos todos vivendo a mesma pandemia. Todos correndo risco de contrair o mesmo vírus. Todos. E ele não veio só sobre o Brasil, não. Ele veio sobre a nação. Então estamos todos. Quando eu digo todos, é todos. Aleluia! E talvez essa circunstância fez que muitos que estavam com Jesus se afastassem. Mas, ao contrário, também fez com que muitos que não estavam com Jesus, só no andar, mas no falar, no coração, não. Talvez não. Ou talvez vivesse uma fé rasa, sem profundidade, sem mergulhar em Jesus e no poder que há em Jesus. E talvez essa circunstância fez com que você descesse do barco, aleluia! Descesse do barco e ainda sem poder ter vivido experiências que só você e Jesus viveu. Aleluia! Ter vivido o sobrenatural que só você e Jesus viveu, e que talvez se isso não tivesse acontecido, se essa circunstância não tivesse nos movido, você não teria vivido. Aleluia! Deus não só está no controle, Deus é o controle de todas as coisas. Aleluia! E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor disse: vem, e Pedro vai e anda sobre as águas. E esse mais eu acho muito interessante, porque o mais ele acontece na vida de todo mundo. Uma forma diferente do que aconteceu com Pedro, mas ele acontece. Mas, sentindo o vento forte, começou a temer e começou a ir para o fundo. Percebe-se que o propósito de Pedro aqui era andar sobre as águas, não para o fundo. Mas agora a Bíblia vai nos dizer que ele está indo para o fundo. E há um poder sobre a palavra de Jesus tão grande, tão grande, tão grande, tão imensurável, que quando Jesus diz vem, ele não está se baseando no conhecimento que Pedro tinha tido por ele ser pescador. Não. Porque talvez Pedro, por ele ser pescador, eu imagino, pastor Samuel, que ele já tenha vivido tempestades no mar. Não andando com Jesus, pescando. E não pescando almas, peixes. E ele talvez já tenha vivido tempestades mais fortes do que aquela. Eu não pesco. Mas o Zé Luiz está aqui, o pastor Zé Luiz está aqui, ele pesca. Ele sabe que o mar, ele tem mais conhecimento do mar do que eu. E Pedro tinha mais conhecimento do mar do que aqueles lá. E eu acho isso lindo. E Pedro foi.
E quando Jesus disse, vem Pedro, vem, pode vir. Jesus não estava se baseando no conhecimento que ele tinha sobre nada daquilo. Não estava se baseando no poder que ele tinha sobre nada daquilo. Sobre a capacidade que ele tinha sobre nada daquilo. Porque nem ele e nem os 12, nem os outros 11, em hipótese nenhuma, conseguiria andar sobre as águas. Ainda que tivesse conhecimento para fazer tal coisa. Não habitava poder neles algum para que eles fizessem tal coisa. Tanto que hoje em dia, as pessoas tentam fazer o quê? Tacar uma pedra com a velocidade para ver se ela vai quicando sobre a água. Porque eu e você, eu não sei nem nadar. Quem dirá andar sobre as águas? Sabe o que Jesus fez com Pedro? Quando Pedro desceu do barco e pisou o pé, o primeiro pé, não sei se foi direito, se foi esquerdo, pisou. Jesus tornou o que era líquido em sólido. Aquilo ali para Pedro não era mais só um teste, não era mais um confronto sobre ele mesmo. Ele estava vendo o sobrenatural, ele estava vendo o que ninguém poderia fazer. Não tinha como aquela matéria líquida virar sólida, mas virou pelo poder que há em Jesus. Oh, aleluia! Quando Jesus te disser uma coisa, ainda que você ache que seja impossível, ainda que as circunstâncias estejam desfavoráveis, Deus nunca precisou de uma situação favorável para cumprir o que Ele disse a teu respeito, e tampouco Jesus. Aleluia! Aleluia! O poder está nele, e Ele não tem só poder sobre a terra, mas sobre a terra e sobre os céus. Aleluia! Aleluia! Tornou aquilo que era líquido em sólido, para que Pedro pisasse. Eu nem sei quanto Pedro pisava, mas qualquer coisa que pisasse ali sem a ordem de Jesus afundaria. Aleluia! Aleluia! Ah, mas as coisas que eu faço não dão certo. Está sobre a ordem de Jesus? Está sobre o que Jesus disse a teu respeito? Aleluia! Senhor, eu pedi a direção para o Senhor para fazer um curso. Só que a porta não se abriu, aí chegou essa pandemia, agora que não vai se abrir mesmo. Foi o Senhor que ordenou? Então vá, então espere, acredite, confie. O poder não está sobre você, muito menos sobre o curso que você fez. O poder está sobre a ordem de Jesus. Aleluia! 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 Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ainda que tudo se perca, a palavra do Senhor não. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Não é à toa. Não é à toa que Jesus está com você. Levanta essa cabeça. Os seus sonhos que estavam engavetados, que você disse, não tem mais solução, não tem mais jeito, a circunstância é A, é B, é C. Ei, a ordem de Jesus não é essa para a tua vida. A ordem de Jesus é vá. Vem. Vem. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Tornou o que era líquido, sólido. E Pedro, caminhando, começou a ir para o fundo. Eu tinha feito um esboço aqui, não li nada do que estava escrito. O Senhor é bom, aleluia. Deus é bom. Começou a ir para o fundo. E o propósito dele não era ir para o fundo. Em hipótese nenhuma ele falou, Senhor, mas talvez se eu for para o fundo, não. O propósito era ir ter contigo sobre as águas. Esse era o propósito. Mas ele sentiu medo, afundou. Não é embaixo. Não é embaixo. O Deus que tem poder sobre os céus e a terra. A única profundidade que você pode ir é no conhecimento por Jesus. Do mas, Ele te fará andar em lugares altos. A Bíblia nos fala que dele é o querer e o efetuar por sua bondade. Filipenses 2, se não me engano, 13. Dele é o querer e o efetuar. Mas a circunstância, não estou nem aí para a circunstância.
O Deus que eu sirvo não mente. O Deus que eu sirvo não tarda. O Deus que eu sirvo não falha. O Deus que eu sirvo não volte atrás na sua palavra. Só que você tem que saber que o tempo não é o teu, é o dele. Pode ser que você peça hoje e o Senhor te conceda amanhã, mas pode ser que você peça hoje, demore. Sabe por quê? Pedro vai ser exemplo disso. Pedro teve que passar por vários processos até chegar a ser o pescador de almas que Jesus disse que ele seria. Muitos processos. E isso até nos inspira. Porque Pedro, mediante certas circunstâncias, e eu não estou falando só do caráter, eu estou falando pelas coisas que ele viveu. Porque o caráter dele foi transformado por Jesus. Tem muitos que não permitem ter o caráter moldado por Jesus. Mas Pedro permitiu. Então quando se fala, mas Pedro era sanguinário, era isso e aquilo, Deus transformou o caráter de Pedro. Pedro nem gostava de orar. A Bíblia vai nos dizer mais pra frente que ele e João subiram na hora nona da oração. A hora nona, estava indo orar. Viu aquele aleijado lá? O que ele fez? Eu não tenho nem ouro nem prata. E eu acho lindo. O que ele tinha, ele deu. E o que ele tinha não era rancor, não era amargura, não era tristeza, não, porque Pedro já tinha chorado amargamente pelo que ele fez. Porque a Bíblia nos diz, Jesus disse para ele, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E aí, quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou uma, Pedro já estava negando pela terceira vez. A Bíblia nos fala que aqui, pelo ombro, Jesus o olhou. Caminhando pelo pátio, Jesus olhou. E Pedro lembrou daquilo que Jesus tinha dito para ele. E ele chorou amargamente. Amargamente. Não chorou por qualquer coisinha não, viu? Chorou porque ele se lembrou de tudo que Jesus tinha feito por ele. De tudo que Jesus tinha falado a respeito dele. E ele disse que estava pronto, mas não estava. Mas voltando para cá, ele começou a ir para o fundo e clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E outra coisa que eu quero dizer para você, o socorro que Pedro pediu tinha direcionamento certo. Os discípulos estavam no barco, Jesus estava sobre as águas, e aí Pedro talvez poderia gritar, gente, socorro, pelo amor de Deus. É aquelas orações apeladas, né? Deus, pelo amor de Deus. Socorre-me alguém, gente. Não. E talvez até se alguém viesse socorrer, talvez falasse assim, mas Pedro, eu não falei para você? Será que você tinha escutado mesmo a voz de Jesus? Era melhor dentro do barco. Lá tinha madeira, qualquer coisa a gente podia se segurar. Talvez você não tivesse pronto, ô Pedro. E depois estendesse a mão. Mas não. Pedro sabia quem tinha dado a ordem para ele e quem podia o socorrer daquele medo. E o medo de Pedro nem era por Jesus, sabe por quê? Porque ele sabia que sobre a palavra de Jesus ele podia caminhar muito mais, mas Pedro sentiu medo e também não foi do vento forte, também talvez não tenha sido do vento contrário, porque Pedro talvez já tivesse enfrentado coisas maiores, mas o medo de Pedro talvez tivesse decepcionado Jesus, não correspondido às expectativas que Jesus depositou nele. Mal sabia ele que Jesus sabia de todas as coisas. E se Jesus falasse para ele que ele ia afundar, talvez ele tivesse medo e nem viveria esse sobrenatural, nem sairia da zona de conforto. Muitas vezes eu e você não alcançamos as coisas porque estamos na zona de conforto. Não nos confrontamos mais. Não queremos mais do Senhor para as nossas vidas. Experiências únicas que só Jesus poderia nos dar. E aí Pedro sentiu medo e afundou. Pediu socorro ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que prontamente, em outras versões vai dizer, e logo estendeu a mão. Só consegue estender a mão depressa quem está perto. Só consegue estender a mão depressa para te ajudar quem está perto. Jesus estava perto de Pedro.
Aleluia! Jesus está perto de você. Entenda isso. Jesus não está do outro lado falando para você, vem comigo. Não, não. Jesus está perto de você. E se você sentir medo e afundar, tenha certeza de que o seu socorro virá do alto. Aleluia! Aleluia! Tá tudo bem. Tá tudo bem sentir medo. O que você não pode é permanecer no medo e esquecer daquele que tudo pode. Aleluia! Pedro não se esqueceu e logo, Senhor, socorre-me. Pedro não se esqueceu, sentiu medo? Sentiu. Mas ele não se esqueceu de quem poderia salvá-lo. Mas ele não se esqueceu daquele que poderia socorrê-lo. Aleluia! Não fazia parte do propósito? Não fazia. Mas às vezes o meu e o seu propósito acontece em circunstância que a gente não imagina, mas acontece. E tá tudo bem, pede socorro ao Senhor, Ele está pronto a te socorrer. Aleluia! Só não saia do propósito. Só não fuja daquilo que o Senhor te ordenou. Aleluia! Aleluia! Deus, em sua grandeza, deposita grandes coisas em nós. Grandes coisas em nós. Tanto que a Bíblia vai nos dizer que a gente nem viu, nem ouviu, nem conseguimos imaginar. É grande o negócio, gente, é grande. Basta da sua disposição, basta você querer descer do barco. Ah, mas a gente está orando tudo junto. Ei, deixa os discípulos lá, desce do barco você. Aleluia! Vive experiências únicas com Jesus você. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que contam as histórias e aquelas que vivem as histórias. Não queira ser só aquele que contou. Seja aquele que viveu. Deus sempre deposita grandes promessas em cenários de impossibilidades. Porque se fosse possível, você mesmo faria. Não precisaria dele. Pedro afundou e pediu socorro ao Senhor. E o Senhor estendeu a mão e o segurou. E o que eu acho lindo. E o Senhor falou muito comigo na segunda-feira do dia 11 desse mês sobre isso. Jesus não só estende a mão a Pedro, Ele o segura e traz de volta ao seu propósito. O propósito de Pedro não era estar por cima das águas. Olha o que Jesus faz. Pega, segura, estende a mão e coloca Pedro aqui, ó, sobre as águas. Só que dessa vez não para ir com Jesus, mas para estar do lado de Jesus. Com Jesus, com Jesus. E aí eu imagino, a Bíblia não fala que Jesus pegou Pedro no colo e saiu. Não, a Bíblia fala que ele segurou. Aqui, ó, segurando aqui no bracinho, ó, talvez. Segurando no bracinho e falando, homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro, você já sabe, Pedro, você já sabia que sobre a minha palavra muitas coisas aconteceriam. Pedro, eu não estava depositando as minhas expectativas em você, Pedro. É em quem eu sou, Pedro. É no sobre o que eu posso, Pedro. Não era no seu conhecimento. Aleluia, aleluia. Não é pelo poder habitado em você. Você não tem nada, mas eu tenho tudo. Aleluia. É pelo poder que habita em Jesus, pelo poder que é Jesus, pelo poder que tem Jesus. Entenda isso. Jesus escolheu os discípulos assim como escolheu a Pedro. Mas os discípulos ficaram dentro do barco e Pedro desceu. Pedro viveu uma experiência que eles não viveram naquele momento. Isso não torna eles menos importantes, não. Mas torna Pedro, aleluia, ousado. Mas torna Pedro, aleluia, único. Se
for necessário, saia do barco, desça, mas vai com Jesus. Vai sobre aquilo que Ele te prometeu. Obtenha experiências novas e únicas que só Jesus pode te dar. A Bíblia nos fala. E quando subiram para o barco. Não, e imagina a reação de Pedro, andando com Jesus ali. Eu já estou toda trêmula aqui. Imagine Pedro, segurado por Jesus, de volta ao barco, sobre as águas, sem medo. Não afundou mais. Não afundou mais. Cumpriu o propósito. Sim. Por Pedro? Não. Por Jesus. Por quem é Jesus. Ei, não diminua Jesus na sua vida porque você sentiu medo. O medo é seu sobre quem nós somos. Talvez você se ache pequeno demais para viver os sonhos que Deus separou para você. Para viver os projetos que Deus separou para a tua vida. E muitos já sabem qual que é o propósito de Deus. Em sua vida no particular. Em seu ministério, na sua casa, nos seus projetos de faculdade, no seu trabalho de mais além. Muitos já sabem. Muitos Deus já deixou bem explícito. Só que na caminhada, a caminhada que vai te dizer quem você é em Jesus. Foi a tempestade que disse quem era Pedro em Jesus. E para nós. Pedro foi aquele que afundou? Não. Pedro foi aquele que teve coragem, fez o que ele mesmo nunca tinha feito. Não se compare com os outros, se compare contigo mesmo. Se confronte para viver coisas maiores e melhores com o Senhor. Ele pode. Ele é infinito. Ele tem todo o poder. Pode fazer com que você viva muito mais. Mas por que não acontece? Porque em vez de descer, você está dentro do barco. Em vez de ter com Jesus, você está dentro do barco, segurando na madeirinha. Aleluia. Aleluia. Os projetos de Jesus sobre a tua vida não afundaram. Os projetos de Jesus sobre a vida de Pedro naquele momento não afundou junto com ele. Não. Não afundou junto com ele. Sabe a resposta que você tem tanto buscado no Senhor? Não afundou por causa do seu medo. Não parou por causa da pandemia. Nenhum projeto do Senhor pode ser frustrado sobre a tua vida. Bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados sobre a minha vida. Não há pandemia, não há medo, não há angústia, não há nada que possa paralisar Jesus. Ei, aleluia! É Ele que tem o poder sobre os céus e sobre a terra. Senão não tinha dito a Pedro: Pedro, o que ligares na terra também ligarás no céu. E o que desligares, o poder é dele. Ele faz o que quer, fala o que quer. A responsabilidade é dele de cumprir, não é tua. Às vezes a gente também fala o que quer, mas só que não cumpre. Poder nenhum temos. Às vezes a gente planeja algo. Eu tenho uma listinha lá em casa. Todo ano eu faço essa lista sobre os propósitos do ano inteiro. Muitos estão parados. Muitos ainda, teve ano que teve alguns que nem se concretizaram. Mas sobre a palavra de Jesus, não. Tudo que Jesus disser a teu respeito irá se cumprir. O medo que Pedro teve não paralisou o projeto que Jesus tinha. O propósito que Jesus tinha de fazer com que ele andasse sobre as águas. Não! Na tua vida também não será diferente. Aleluia! Há poder no nome de Jesus. Há poder naquele que te chamou. Há poder naquele que te escolheu. E quando subiram o barco, acalmou o vento. Eu fiquei pensando comigo, Jesus não poderia ter feito isso quando Pedro desceu e deu a primeira pesada no mar? Poderia.
Poderia tornar dia o que era noite? Poderia. Poderia acalmar a tempestade? Poderia. Poderia fazer com que o mar estivesse todo calmo e Pedro com clareza visse onde Jesus estava e ir ter com ele? Poderia. Poderia. Mas quem seria Pedro? Quem seria eu e você se os propósitos de Jesus não se cumprissem da maneira que Ele quer? Sabe por quê? Pedro afundou porque sentiu medo. Mas se Jesus quisesse, Pedro não teria afundado, ainda com medo. Mas e cadê a maturidade que Pedro teria? Cadê os testemunhos que Pedro teria para alcançar aquelas almas mais para frente? Cadê? Não teria. O processo faz parte da aprovação de Deus para a tua vida. Não queira pulá-lo, não queira aniquilá-lo, não queira distorcê-lo, não! O Senhor é o próprio controle. E para encerrar, verso 33 diz: então aproximaram-se o que estava no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! Tu és lindo, Paizinho, aleluia, Jesus. E se aproximaram o que estava no barco, depois de ter visto toda essa grandeza que Jesus fez por Pedro, todo esse manifestado poder de Deus, e reconheceram que Jesus realmente, verdadeiramente era o Filho de Deus. É isso que vai acontecer na tua vida. Há processos que Deus permite para que a glória do nome dele seja manifestada. Para a glória do nome dele. Aleluia. Tá com medo? Vai com medo, mas não saia do propósito. Essa foi a palavra que o Senhor confiou ao meu coração. E eu agradeço em nome de Jesus. Sobre as águas, vamos louvar a Deus. Fica a irmã Mariana, vem cá, irmã Jéssica. Vamos encerrar louvando a Deus com esse louvor. Aleluia. Sobre as águas. Aleluia. 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 Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Tu és, Jesus. Tu és. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Tu és mesmo, Jesus. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra
respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos dizer aleluia. Diga. Tu és o meu louvor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho certeza absoluta, meus amados irmãos, que assim como nós, você aí no seu lar, pode sentir a presença do Senhor. Descanse no Senhor, Ele está no controle de tudo, viu? Mesmo interessante isso, que mesmo segundo a palavra de Deus, tem momento que a gente, mas uma certeza é uma: Jesus não vai deixar você afundar. Ele vai segurar sua mão e vai te levantar, e você vai caminhar sobre as águas. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a nossa irmã Mariana, que o Senhor conceda, continue concedendo essa unção, essa graça. E eu estou louvando a Deus, irmão, porque a pandemia, eu estava vendo uma live de um irmão e perguntaram assim: o que a pandemia é? Pandemia é oportunidade também, meu irmão, viu? E o Senhor está dando oportunidade para cada um de nós aqui, amém? Quero agradecer a Deus, todos os amados irmãos que estiveram aqui. Eu quero já chamar aqui o nosso pastor Zé Luiz, que vai estar dando os avisos finais, também orando, agradecendo a Deus por tudo quanto realizou nessa noite. É isso, no finalzinho ele vai fazer a oração também, já está orando. Vou orar pela minha querida, a minha namorada, minha eterna namorada, né? Irmã Elisângela, que fez ontem aniversário. E graças a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, viu? E o Luizinho também, é verdade, o Luizinho também. Aproveita e já ora por todos. Amém? Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queridos amados irmãos, amanhã, no domingo, irmãos, nós estaremos tendo o culto de Santa Ceia aqui, não é? Nosso pastor Ricardo pede para nós avisarmos
que vai proceder da mesma maneira que foi o mês passado, das 9h30 até as 10h30. Estaremos fazendo uma live, o pastor estará consagrando. Os irmãos não precisam vir nesse horário, vem após as 10h30, né? Às 10h30 nós estaremos servindo os irmãos ali no nosso refeitório, na parte de baixo da igreja, ou até um acesso pela lateral da igreja é muito mais fácil que a parte de cima. Então, os irmãos podem vir após as 10h30 até a 1h30 da tarde, né? Os irmãos que não puderem vir, mas queira participar do corpo e do sangue do Senhor, nós podemos levar na casa do irmão também. Só, por gentileza, nos avise. A gente tem diversos grupos da igreja, grupo dos jovens, dos adolescentes, temos grupo do círculo de oração, temos grupo dos obreiros, esses grupos de WhatsApp. Os irmãos nos avisem, né, para que essa solicitação do irmão chegue até nós, para nós designar alguns irmãos para estar levando a ceia no seu lar, viu, meu irmão? Lembrando que a ceia do Senhor, ela não pertence à Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ela pertence ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Então, se você é de outro ministério e também queira passar aqui, né, você sendo batizado nas águas, estando em comunhão com a sua igreja, estando em comunhão com Cristo, é permitido, irmão. Não é nada é negado não, viu? Sinta-se à vontade, somos parte da mesma família. Outro sim, irmãos, você que tem o seu alimento no seu lar, que pode, irmãos, contribuir com os nossos irmãos, traga a sua oferta, né, a sua cesta, um alimento, para nós formarmos uma cesta aos irmãos que estão necessitados. Talvez nosso lar, como eu já falei na live passada, a gente tem sobrando, mas algumas pessoas podem estar faltando muito na sua casa. Então, irmão que puder trazer o alimento, irmãos, para a campanha do quilo, nos ajude em nome de Jesus. Você também que é dizimista e ofertante, irmãos, tem aqui, né, no GC aqui embaixo, a conta da igreja. Se você não pode trazer aqui, os irmãos estão aqui de plantão, mas você queira depositar também, irmãos, hoje é muito mais fácil essas coisas, né? Hoje você com 3 cliques, você faz uma doação, faz uma oferta ou compra algo pela internet, né? Então é muito prático. Então quem quiser também, irmãos, só não esqueça de colocar, né, de tirar um print da sua oferta e mandar para o WhatsApp que está aqui embaixo para ser computado na cidade de Suzano, irmãos, né? Irmãos, entendam isso. Essa conta é da conta do Ministério do Belém, de todo o Brasil, né? De São Paulo, essa conta lá da nossa igreja de São Paulo. Mas para ser computado esse valor como oferta aqui da cidade de Suzano, você tem que mandar nesse WhatsApp, irmãos. Isso é importante, porque parte desse valor retorna para Suzano trabalhar, pagar as construções, pagar os aluguéis dos templos, auxiliar os irmãos na cidade de Suzano. Então, irmão, proceda dessa maneira, amém? Mas se o irmão quiser trazer aqui na igreja, nossos tesoureiros estão aqui à disposição dos irmãos também, para assim coletar a sua oferta da mesma maneira. Outro sim, irmãos, nosso templo está em reforma, irmãos. Nós não estamos parados, a nossa igreja está em uma reforma grande, nosso pastor tem uma pequena pendência ainda para acertar, irmãos. O que Deus fez aqui, irmãos, quando o pastor, quando voltar aos cultos, o pastor colocar para os irmãos o que foi feito aqui, foi milagre. Eu acredito que foi milagre, porque nós não tínhamos condição alguma de fazer o que foi feito nesta igreja. Não tínhamos, irmãos, né? Tem pessoas que nem servem a Deus, que contribuiu, que ajudou, né? Pessoas que nem conhecem essa igreja, que mandou a sua oferta. Nós agradecemos essas pessoas, agradecemos você, meu irmão, que mandou a sua oferta. Essa igreja está ficando linda, irmãos. Então, os irmãos estão vindo aqui no sábado, estão pintando a igreja, reformando tudo. Ela está com azulejo até 1 metro e pouquinho na parede. Lá embaixo, irmãos, salas com vidro. Tá lindo, irmãos. Quando retornar, ou na Santa Ceia, você vai poder vir aqui e contemplar onde está indo a sua oferta, onde está indo a sua contribuição para a construção da casa do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Nós estaremos orando para a nossa irmã Elisângela, que completou 20 e alguns anos, né? 20 e alguns, né? A gente não pode revelar, né, pastora? De mulher a gente não se revela, né? Vamos orar para a nossa irmã Elisângela. Meu filho também fez aniversário. Domingo ele estará aqui, né? Domingo nós estaremos orando em presença por ele. Também, irmãos, vamos orar para aquelas pessoas que estão internadas, né? Uma delas é a mãe da dona Rosa, que trabalha comigo na empresa. É uma senhora já de quase 80 anos de idade, ou mais de 80 anos de idade, e ela está
acometida do Covid. Então é uma senhora dentro da sua casa, algum familiar, algum amigo, ou chegou de alguma maneira e ela foi acometida e está internada. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem nos realizado nesse dia, Senhor. Queremos lhe agradecer, meu Pai amado, pela vida, Senhor, da tua serva. Toma em tuas mãos, Senhor, a tua filha. Guarda, guia e proteja, meu Pai amado, a tua filha, Senhor. Derrama, Senhor, a tua graça. Derrama, Senhor, a tua misericórdia sobre a sua vida, Senhor. Deus eterno, contempla os sonhos, os planos, meu Pai amado, nossa irmã Elisângela, Senhor. Continua dando mais anos e anos de vida para a tua filha, Senhor, em saúde plena, na tua presença, Senhor, te adorando, te bendizendo, Senhor. Deus eterno, que os sonhos, meu Pai amado, do seu coração, Senhor, seja realizado por ti, Senhor. Deus eterno, contempla a sua família, meu Pai amado, os seus filhos, Senhor, o seu esposo, nosso irmão Samuel, Senhor. Toma em tuas mãos, derrama, Senhor, a tua graça. Não deixa, meu Pai amado, que nada, Senhor, tire a paz, alegria, Senhor, mas que tudo, meu Pai amado, venha a ser para a honra e glória do teu santo nome. Eu creio na vitória, Senhor, dessa família. Eu creio nas bênçãos, meu Pai amado, sobre a vida da nossa irmã Elisângela. Pai eterno, Pai querido, abençoa o Luiz Henrique, no meu Pai amado, nem lá em casa, Senhor. Derrama, Senhor, a tua graça, Senhor, sobre a sua vida. Guarda, guia e o proteja, meu Pai amado, para a glória do teu santo nome. Deus eterno, abençoa, Senhor. Pai eterno, a mamãe da nossa irmã Rosa, Senhor, que está internada, e os nossos demais irmãos, Senhor, que estão internados. Deus eterno, vai dando saúde. Pai eterno, vai entrando com graça sobre as suas vidas, Senhor, derramando, meu Pai amado, a tua misericórdia. Pai eterno, Pai querido, abençoa os nossos irmãos nos seus lares, os teus filhos, meu Pai amado, que estão, meu Pai amado, talvez, Senhor, não com a enfermidade, Senhor, mas com outros tipos de problemas, Senhor. Oh, Deus eterno, insolucionáveis, Senhor, pelo homem, mas, Deus eterno, como foi ministrado nessa noite, nada é impossível para ti, Senhor. Tu és Deus do impossível, Senhor, e eu creio que tu pode entrar, meu Pai amado, com providência na vida, meu Pai amado, daquele que está necessitado. Pai eterno, Pai querido, visita os nossos lares, visita, meu Pai amado, as famílias, visita, meu Pai amado, a cada lar, Senhor, aonde esta live chegar, aonde a nossa voz chegar, Senhor, abençoa, derrama, Senhor, a tua graça, derrama, Senhor, a tua misericórdia. Nós repreendemos todo o mal, Senhor, no lar do teu filho, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, na autoridade de Jesus, Senhor, todo o mal, Senhor, na vida, Senhor, dos teus servos. Pai eterno, nos leva para os nossos lares, debaixo da tua paz, Senhor. Deus eterno, visita, Senhor, a cada um de nós, com a tua presença, com a tua graça, para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Pastor Samuel, nos dê a bênção, pastor. Aleluia. Estenda suas mãos comigo. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as perenes consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e todo o povo comigo. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Está terminado no nome de Jesus.